Deus a todos, grande e poderoso Deus, nesse momento, Senhor, em primeiro lugar, queremos te agradecer pelos livramentos que temos recebido e suplicamos a ti, Senhor, nos concede livramento desse vírus maldito. Tem, Senhor, misericórdia de cada um de nós. Nós precisamos e dependemos de ti. Meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, nós vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 10, a começar do versículo 7. Nós vamos falar sobre casamento. Marcos, capítulo 10, a começar do versículo 7. Porque é justamente nesse texto aqui em Marcos 10 que há uma distorção muito grande acima de um tema tão simples que é o divórcio. Então, casamento ou perturbação espiritual? O que é que o senhor ou a senhora está vivendo? Casamento ou perturbação espiritual e mental? O que é que realmente o senhor, a senhora está vivendo? Aqui em Marcos 10, 7, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e uniciar a sua mulher. Então aqui nesse versículo nós temos o primeiro conceito de Deus sobre o casamento. Muitas pessoas se apressam e já começam errados. Vão morar na casa do pai ou da mãe. O texto está dizendo, deixará seu pai e sua mãe e uniciar a sua mulher. Porque geralmente quando a pessoa se apressa, vai morar de favor na casa dos outros, junto com o pai ou junto com a mãe, e geralmente esse casamento tem tudo para dar errado, porque vai começar com discórdia, uma hora vai ter briga, às vezes entre o casal ou entre os seus parentes, o pai ou a mãe. Então o primeiro passo é ter paciência e esperar a confirmação de Deus. Porque quando chega o fato de aquela união que era para ser um casamento, feito está nos ensinando aqui em Marcos 10, 7, uniciar a sua mulher, ou seja, vão viver em paz, unidos. Então, quando o casamento realmente é algo providenciado por Deus, o casal vai viver em paz, vão viver unidos, vão viver em amor, e não uma perturbação espiritual. Porque casamento é sinônimo de união, e não de briga, não de discórdia. Às vezes o marido não fala com o sogro, não fala com a sogra, às vezes a esposa não gosta da sogra, não gosta do sogro, e está aquela confusão. Então é a prova que nenhuma das pessoas envolvidas nesse dilema tem Deus no coração. Em Marcos 10, 8. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Marcos 10, 8. Mas que tipo de carne é essa? Que tipo de união é essa? Que é um colocando a culpa no outro, é um questionando o outro. Não há uma união, um não quer ajudar o outro. Então estamos falando de algo que não é casamento. Era para ser um casamento, mas passou a ser uma perturbação mental e espiritual. E tem muitos casais vivendo isso. Às vezes, quando a pessoa está na rua, aí, eita, meu Deus, está chegando a hora de voltar para casa. Não sente nem prazer de estar dentro de casa. Porque não tem uma vida em harmonia, com paz. Porque está vivendo um falso casamento. Uma hipocrisia. Então, porque se apressou. Quando as duas partes esperam em Deus, verdadeiramente irão viver um casamento. E não um estádio de perturbação mental e espiritual. Isso de janeiro a janeiro. Porque tem casal que não tem paz em dia nenhum.
E o correto é viver em paz. O texto não deixa dúvida. Uniciar a sua mulher. Aí o versículo 11. E ele lhes disse, Marcos 10, 11. Qualquer que deixar a sua mulher e se casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outra, adultera. Mas o que isso quer dizer? O divórcio, ele só é permitido no adultério. Só é permitido por Deus no adultério. Mas nós vamos falar sobre dois tipos de adultério. Primeiro, o adultério espiritual. Um quer se vir a Deus e o outro é um católico, macumbeiro, feiticeiro. Um que adora imagens. Então esse não tem nada de Deus. A Bíblia diz que os idólatras não serão salvos. Então se o crente se casar com uma pessoa que serve aos ídolos, está praticando adultério espiritual. Então não convém que seja assim. Agora, se quando se casaram, ambos eram católicos e hoje só um aceitou ao Senhor Jesus Cristo, tenha paciência. Você vai orar pelo seu marido ou pela sua esposa, pedir para que ocorra o milagre, que ela venha a se converter e que saia do caminho das trevas, que deixe de adorar as imagens feitas pelos homens, porque isso não provém de Deus. Então o verdadeiro adorador adora o Deus da Bíblia. Então o adultério espiritual é aquela pessoa que ainda está na idolatria, aquela pessoa que pratica macumbaria, feitiçaria, aquela pessoa que vive sem ter tempo para com Deus, não tem disposição para estar na igreja, não tem disposição para estar buscando o Deus da Bíblia. Então essa pessoa está cometendo adultério espiritual. Aquela pessoa que tem sede de adorar a Deus, ela não sente dificuldade em estar na igreja adorando ao Senhor, porque ela quer o melhor para a sua vida. Então, quando a pessoa está vivendo um casamento, os dois vão viver unidos. Não vai viver em confusão, não vai viver discutindo. Se algo dá errado na vida do casal, vão conversar e arrumar uma solução para aquela situação. Então deixará o homem, seu pai e sua mãe, e uniciar a sua mulher. A sua mulher. Porque o nosso Deus, como diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão. Então, se o casamento está tudo errado, só discussão, só contenda, Deus não está nesse relacionamento. Deus não faz parte da vida desses casais que assim vivem. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, ele é um Deus de paz. Então, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e uniciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne, viver em união. Mas que casamento alguns vivem, que é só briga todos os dias. Se está na rua, já fica reclamando porque está chegando a hora de voltar para casa, em vez de sentir prazer em estar ao lado do seu marido, da sua esposa, fica prolongando a sua chegada em casa. Então isso não é casamento, isso é uma farsa. Isso é uma mentira. Porque aqui em Marcos, capítulo 10, o versículo 9 agora, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ora, se Deus uniu o casal, esse casal vai viver unido, porque foi Deus que juntou. Esses não vão encontrar nenhum motivo para estar falando em separação, estar falando em divórcio, porque foi Deus que juntou. Então nada dessa vida
vai atrapalhar a união daquele casal que foi preparado por Deus. Foi Deus que juntou. Então, o que Deus juntou, realmente o homem não vai conseguir separar, porque ele não vai cair em adultério, nem espiritual, nem carnal. Quando nós dizemos o homem, é o homem ou a mulher. Porque foi Deus que juntou, então vão estar vivendo em fidelidade um para com o outro e também para esse Deus tremendo. Então nós temos que ter muito cuidado para não dar brecha ao inimigo, para que o inimigo não venha atuar na vida dos casais. Então o senhor ou a senhora que já está vivendo junto, ore a Deus para tudo estar dando certo. Se ainda está tendo confusão, ore a Deus para isso desaparecer, porque se está tendo confusão, é porque no seu casamento Deus ainda não se fez presente. Porque quando Deus está presente na vida do casal, esse casal vai viver unido, vai aprender a passar por qualquer situação, os dois acreditando que vão vencer. Isto chama-se casamento. Isto chama-se união. Isto chama-se querer o bem daquela pessoa que está ao seu lado. E não viver colocando culpa ou viver em discórdia, né? Então nós temos que ter cuidado, porque é muito sério essa questão, porque quando há o divórcio, é uma coisa muito interessante. Geralmente são os prostitutos que começam a jogar pedra em quem se separa. Então tenha muito cuidado e que Deus abençoe a todos, que a tua vida conjugal seja abençoada por Deus em nome de Jesus.